E aí, pessoal, boa noite. A gente vai dar continuidade, então, ao estudo, né, do Livro dos Espíritos, e primeiro estudo aí de fevereiro, desse janeiro que para alguns passou voando, para outros é um mês que custa a passar, né, mas daqui a pouco a gente já acabou fevereiro também, que é um mês rápido, e também daqui a pouco a gente acaba esse item, esse capítulo, na verdade, onde o Kardec trata do retorno do espírito ao mundo corporal. Então, faltam 3 subitens ou subtópicos, vamos dizer assim. Hoje a gente vai abordar a infância e depois vai ficar faltando apenas mais 2. Então, na pedagogia, né, e na metodologia que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, ele vem justamente mostrar e organizar tudo de uma maneira sequência, de uma maneira lógica, que a gente compreenda, e que ele vai tratando de todos os assuntos possíveis dentro desse tópico. Então, aqui a gente está abordando tudo relacionado ao retorno do espírito ao mundo corpóreo, ou seja, há uma nova reencarnação. E hoje o tema que a gente vai conversar, eu vou projetar aqui, é justamente sobre essa parte, agora já relacionado diretamente à infância, né? Então, antes da gente começar aí um pouquinho a reunião, a gente estava conversando aqui com... Tá dando para enxergar ou tá muito pequenininho? Tá pequeno, né? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Agora melhorou. Tá, beleza. Deixa eu só me organizar aqui de novo. Show. Então, assim, antes de da gente começar aqui o estudo e começar as músicas e tudo mais, eu estava conversando com o Ivan, e aí que ele vai ser é, vovô novo, né? E a Geninha também aí vai ter vários sobrinhos netos, então o povo está reencarnando, o povo está chegando, e a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Sobre a chegada dessas crianças, ou desses espíritos, né? Melhor dizendo, aqui no mundo corporal, e é um assunto que a gente tem que trazer, tem que conversar, e tem que levar adiante também, sobretudo aqui no Brasil, e até em alguns pontos também no Oriente, nós vemos muitas famílias decidindo ter cada vez menos filhos, né? Então, a gente percebe lá na China, no Japão, vários incentivos que o governo tem feito para poder aumentar. Aqui no Brasil, a gente que está mais próximo, né, e da nossa realidade, a gente se recorda das famílias aí com, às vezes, 10 irmãos, 13 irmãos, 15 irmãos, aí depois disso cai pela metade, lá tem uns 4, 5 irmãos, daqui a pouco cai pela metade, uns 2 irmãos, aí cai pela metade, é um irmão, e daqui a pouco o povo tem que reencarnar, né? Mas é óbvio que tem um planejamento reencarnatório, tem um planejamento divino analisando tudo isso, mas que a gente possa também dar nossa contribuição, né? E levar essa mensagem sempre pró-vida. Então, não só para a gente possa receber essas pessoas, esses espíritos que precisam reencarnar, sobretudo também com aqueles que já estão reencarnados, a gente fazer tudo que puder e tudo que tiver ao nosso alcance para fomentar a vida e puder fazer tudo o que a gente possa para conservar a vida. Então, nesse item que a gente provavelmente vai abordar ele por completo no estudo de hoje, o Kardec ele vai fazer algumas perguntas sobre a infância. E aí, eu não sei se a TT quer ler ou não, se não quiser, eu consigo ler aqui tranquilo, mas já... Você que sabe, se você precisar eu ajudo, mas aí eu tenho que fechar a tela porque eu tenho que ficar bem pertinho. Não, o que for mais confortável para você. Para mim, tudo bem, se eu puder te ajudar, pode Então contar tá. comigo. Deixa eu ver se A eu aumento. TT lê. Aí, ó, vê se melhorou. Tá bom, tá, mas eu vou sair do ar aqui. E é só você me interromper, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá. Pode começar? Aham. Então vamos lá. A infância. Pergunta 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ou seja, vamos parar aí. Ele quer saber o seguinte, se esse desenvolvimento, né, desse espírito que vai renascer, ou seja, dessa criança que vai nascer, ele é mais desenvolvido que um adulto ou não? Porque, assim, a gente tem que pensar também na questão da época em que Kardec estava fazendo essas perguntas. Porque se a gente analisar hoje em dia,
sobretudo algumas crianças que já estão vindo, a gente fala assim, não é possível que essa criança, assim, ela é tão esperta, tá tão, assim, antenada, ligada, tem coisas que ali você fica até mesmo assim, poxa, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas que também isso não quer dizer que tem uma evolução moral ou uma evolução superior aos pais. Então, Kardec quer entender isso. Olha, é tão desenvolvido essa criança que chega como o espírito do pai? Como é que é essa relação de progresso em relação a um e a outro? E aí os espíritos vão esclarecer, né, TT? Vamos lá. Pode ser até mais, se mais progredir. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, aqui a gente tem duas etapas na resposta. Então, primeiro, em relação ao progresso do espírito. Em relação ao progresso do espírito que está renascendo, ou seja, daquela criança que acabou de nascer, ela tem três opções. Ou o espírito vai ser mais evoluído do que o pai e a mãe, ou vai ter mais ou menos ali a mesma evolução, ou vai ser um espírito inferior aí em relação ao pai ou à mãe. Só tem essas três condições. Ou seja, ele pode estar em qualquer uma delas. Agora, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, os espíritos vão completar dizendo o seguinte: olha, se o espírito, por exemplo, tiver mais progresso do que os pais, mesmo sendo criança, ele ainda não vai demonstrar todo esse progresso. Por quê? Porque há um limite do corpo também. Então, enquanto os órgãos não estiverem completamente desenvolvidos para que o espírito possa se utilizar dessa ferramenta, aí não vai poder necessariamente mostrar e confirmar toda essa superioridade que o espírito possui. Então, a gente precisa sempre ter isso claro, porque não é só o corpo físico que vai se desenvolver. Os próprios órgãos, a capacidade de batimento cardíaco, o nosso próprio cérebro, que é tão importante e ainda tão pouco conhecido da ciência, a gente sabe que até hoje, a gente ainda usa uma parte ínfima de capacidade do nosso cérebro. Ou seja, imagina quando de fato formos espíritos assim, bem superiores, estiverem numa condição bem melhor. O corpo humano, ele vai precisar se adaptar também à condição espiritual dos espíritos que vão reencarnando na Terra. A gente não pode falar que hoje o corpo humano que nós conhecemos, esse Homo sapiens, que abriga espíritos, vamos dizer assim, de provas e expiações, ou até mesmo já alguns que estejam numa faixa de regeneração, não é o mesmo do que quando começou o planeta Terra ali no mundo de provas e expiações. O corpo teve que se modificar para que necessariamente os espíritos também possam se complementar, possam usufruir daquilo de uma maneira que eles já têm a capacidade. Então, esse espírito que está chegando, esse bebê que está nascendo, ele pode ser inferior ou superior, mas enquanto ele ainda estiver na infância, ele não vai estar mostrando todas as aptidões, todas as qualidades, todas as características morais que ele carrega consigo, porque ainda precisa desse desenvolvimento do corpo, ou seja, o corpo é, de fato, um instrumento para esse espírito aqui na Terra. Assim como o pensamento é um instrumento para os espíritos quando a gente está no mundo corporal, no mundo espiritual, aqui na Terra, o nosso corpo é um instrumento do espírito. Então, enquanto ele não estiver ainda completamente desenvolvido, o espírito não tem essa capacidade de demonstrar completamente as suas habilidades. Ficou claro, pessoal, esses dois aspectos, ou tem alguma dúvida ou alguma colocação? Vamos lá, então, TT, 380. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Então, aqui o Kardec dá continuidade ao raciocínio que ele estava. Ele falou, ok, eu entendi, então, que o corpo ele põe um limite na capacidade de demonstrar da qualidade moral ou intelectual que o espírito carrega consigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, então, que o corpo não impõe esse limite. Vamos tirar isso de cena. A criança, então, o raciocínio que ela possui é o mesmo que ela vai ter numa idade adulta, quando os órgãos já vão estar completamente desenvolvidos?
Então, ele quer saber o seguinte, se a gente tira o corpo da jogada, que não vai ter mais esse impedimento, a criança hoje, ela vai estar pensando da mesma forma que quando adulto? E aí os espíritos vão esclarecer. Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa, como o desenvolvimento dos órgãos. Lê esse pequenininho, Pedro? Não. Não, vamos parar aqui, que aqui já tem bastante informação, e aí aqui a gente, inclusive, vai precisar resgatar algumas perguntas que a gente já até mesmo conversou anteriormente sobre esse tema. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é na questão, deixa eu ver aqui, isso. Na questão 339, que a gente já estudou anteriormente, o Kardec pergunta o seguinte, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante àquela que experimenta ao desencarnar? Então, olha só, a gente sabe que tanto no momento que a gente encarna, quanto no momento que a gente desencarna, a gente passa por uma perturbação espiritual. Ou seja, é como se a gente estivesse saindo de uma anestesia na cirurgia. A gente sai meio grogue, assim, meio abobado, sem saber direito ainda tudo o que está acontecendo, como é que está se passando, onde que eu estou, para onde que eu vou, deu tudo certo, não deu? A gente tem essa perturbação. Mas os espíritos, eles vão esclarecer que o seguinte, que quando a gente reencarna, essa perturbação, ela é muito maior e muito mais longa do que quando a gente desencarna. Então, olha que curioso. A gente tem muito medo, né, vamos dizer assim, de maneira geral, enquanto humanidade, de desencarnar. Mas o processo pior a gente já passou, que foi de reencarnar. Porque quando a gente reencarna, a gente está indo para a escravidão. E isso é a palavra dos espíritos respondendo a pergunta de Kardec. Eles dizem, o espírito, pela morte, o espírito sai da escravidão. E pelo nascimento, ele entra para a escravidão. Então, aqui a gente já tem esse conceito que é muito importante, ou seja, quando a gente reencarna, a gente passa por essa perturbação. Se a gente está passando por essa perturbação, a gente se recorda. Depois, aí eu não vou procurar aqui a questão, mas a gente vai trazer o conceito, que é o seguinte, ok, ele vai reencarnar. A gente estudou que a ligação do espírito, aquele feto, aquele corpo que vai ser gerado, ele já é definido pelos guias, tem todo um processo ali, tem toda uma inteligência e vários espíritos que coordenam todos esses processos. Mas esclarecem os espíritos que a partir do momento em que já há uma concepção, o espírito é como se soasse assim, o som do recreio, aquele sino que toca na escola, olha, acabou o recreio, precisa voltar para a sala. Então, quando tem a concepção, é como se o sinal lá no mundo espiritual para aquele espírito tivesse tocado, olha, acabou o tempo aí no mundo espiritual, você vai começar o processo agora desse processo de perturbação, e que ele começa de forma gradativa e que vai aumentando até que chegue aí no 9º mês de gestação, ou ali nas 52 semanas, né, aproximadamente, que aí o espírito está completamente perturbado. Claro, aqui eu estou tirando as exceções, tá, pessoal? Mas assim, que o espírito está ali completamente perturbado, ou seja, tem esse véu do esquecimento, tem esse véu de uma limitação de inteligência, ele não tem as capacidades que tinha enquanto estava ali no mundo espiritual, tudo isso é adormecido. E aí, a partir do momento em que ele nasce, isso aos poucos vai desabrochando e a gente vai conversar isso nas questões próximas também. Então, quando aqui eles dizem, olha, desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Então, como ainda não há o desenvolvimento do corpo, do cérebro e tudo mais, ela não vai ter a inteligência como tem os adultos, embora tenha a capacidade moral e intelectual, mas ela não vai conseguir expressar isso. E como é que vai ser governada ela?
é governada pela lei, por exemplo, de conservação, que aí, se ela sentir fome, ela vai chorar. E aí, os pais, né, até já sabem, poxa, esse choro é porque está com dor de barriga, esse choro é porque está com fome, esse choro é porque não consegue dormir. Para gente que, eu, né, que ainda não tenho filho, para mim tá só chorando e enchendo o saco se eu quiser dormir. Mas a mãe que já está acostumada com a criança pode estar longe que fala assim, não, é porque agora eu preciso dar o mamar. É porque agora eu vou ter que colocá-la no colo para poder acalmar a criança. Ou seja, vai percebendo isso. Então, com o instinto de conservação e as leis que vão regendo tudo isso, a criança ela vai aprendendo. E aí aprende, por exemplo, também por repetição e por cópia. E aí é por isso que uma criança, por exemplo, que nasce no Brasil, está aqui no território brasileiro até 1 ano de idade, vai para os Estados Unidos, por exemplo, não quer dizer que ela vai aprender a falar português. Às vezes ela só vai falar inglês. Por quê? Porque lá, ao invés de chamar mamãe, às vezes ela vai aprender que é mom. E vai copiar aquilo e vai aprender a falar naquele idioma. Mesmo que ela, enquanto espírito, já tenha aprendido a falar português. Então, isso é um processo gradual, onde a inteligência e a capacidade do corpo vai dando espaço para que a capacidade moral e intelectual do espírito se apresente. E aí eles continuam dizendo, este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade não amadurece a razão. Então, é óbvio a gente pensar nisso. Quando a gente vê, às vezes, esses vídeos, assim, no Instagram e tudo mais, eu acho tão bacana, porque, assim, outro dia, na formatura dessas crianças, assim, agora eu não lembro se era do maternal pro... Nem lembro as gradações, mas ainda bem iniciais ali. E aí estavam na formatura, né? O paraninfo, a pessoa que estava coordenando aquele processo, lia o que a criança queria ser. Sabe quando a gente faz aquela brincadeira assim com a criança? Olha, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, porque ainda não tem a maldade, tá ali naquele processo ainda de conhecer todo mundo, né? E eu achei interessante que essa criança falou assim, eu quero ser catador de lixo, que eu acho o máximo o pessoal andando no caminhão, pegando os lixos e tudo mais. Ou seja, ela, enquanto espírito, ela, claro que tem uma consciência daquilo. Eu não estou falando de uma forma pejorativa, tá, pessoal? Não me entendam mal. Mas é porque nenhum adulto vai falar assim, o meu sonho de vida é ser um gari, por exemplo. Então, à medida que isso, que vai passando por esse processo, que vai conhecendo, que a inteligência vai tendo os discernimentos e tudo mais, o espírito vai poder se utilizar melhor, né, dessa inteligência, vai saber deliberar melhor, vai ter mais consciência dos processos. Então, aqui eles dizem que a perturbação, já vou te passar a palavra aí, tá, Cida? Só para a gente concluir aqui, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Então, é aquilo que a gente conversou. Tá, o espírito já sabe que vai reencarnar, começa já aquele processo de torpor até que chega ao auge, o nascimento, vamos dizer assim, esse torpor está no máximo. A partir do momento que ele vai completando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos e por aí vai, esse torpor também vai desaparecendo. Não é de uma maneira instantânea, mas sim de uma maneira gradual. E ele diz, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, esse torpor ele está relacionado diretamente ao desenvolvimento dos órgãos. Quando os órgãos já estiverem ali praticamente desenvolvidos, aí se dá também a conclusão desse torpor que o espírito possui. Cida ou Valdemar Schmidt, só para a gente começar a conversar aí sobre essas questões. Então, Pedro, e é muito interessante a gente olhar como a ciência, ela na verdade, valida o que a doutrina nos passa. Né? Essa situação da criança, que aqui a gente acabou de ver. E se nós pensarmos numa linguagem mais psicanalítica, ou até mesmo da psiquiatria, nós temos, na verdade, uma situação de um neurotransmissor que é a dopamina. E a dopamina, na infância, ela é muito pouco liberada. Porque no caso que ela vai sendo mais liberada, são aqueles transtornos, aquelas dificuldades.
Aí você olha, à medida que nós vamos amadurecendo organicamente, nós temos condição de assimilar melhor, ou mais ou menos, esta parte que nós vemos tão importante, porque os neurônios acompanham. Então, isso aí é muito interessante para nós, para a gente ver que a ciência e a doutrina realmente não brigam. Uma valida a outra. E dentro do que nós estamos falando aqui, logo eu me lembrei disso, falei, puxa vida, tá aí uma função, porque a dopamina ela vai fornecer material para todas as outras partes do cérebro, inclusive neurônios, né? E a criança não tem isso tudo formado ainda. É motivo também que a gente entende que quando uma criança tem uma mediunidade ostensiva ainda muito criancinha, há uma contenção dessa mediunidade pelos trabalhos, né, feitos com as crianças na evangelização, outros casos. Era só para a gente completar, que eu acho isso muito bacana. Esses dados aí que você trouxe sobre a dopamina, eu, por exemplo, não sabia, e é, assim, fantástico, porque isso enriquece muito o nosso conhecimento, nosso estudo, e é um ótimo ponto. E agora você falando, eu até me recordei também de um estudo, que certa vez, quando eu estava estudando o nosso... Não, os mensageiros mesmo, que é no capítulo 2 que o André Luiz vai estudar sobre a glândula pineal, eu achei um estudo científico mostrando exatamente, pegando o seguinte, a glândula pineal ela é a grande responsável, vamos dizer assim, pela mediunidade. E aí, quando o André Luiz cunha esse termo pela mediunidade do Chico, o pessoal nem sabia o que era glândula pineal, não tinha isso ainda, estava lá e só depois a ciência descobriu. E esse estudo é uma coisa assim fantástica, porque ele pega todos os dados que o André Luiz traz em todas as suas 13 obras sobre a glândula pineal e coloca as características, tamanho, disserta aquilo tudo. Depois, esse pesquisador coloca tudo aquilo que a ciência já descobriu e comprovou que o André Luiz trouxe pela sua psicografia e o que ainda a ciência não comprovou, que vai ser questão de tempo, assim, de comprovar também. Então, comparando as obras, o que foi psicografado, com a ciência trazendo. Isso, na época, eu achei fantástico, mas eu confesso que eu tive muita dificuldade de a compreensão, a assimilação, e assim, tive que filtrar muito neurônio para poder entender por não ser da área, e era algo que eu queria depois, assim, eu até pensei assim, nossa, eu tenho que trazer isso no estudo para o pessoal ver, quem vai gostar e tudo mais, só que aí eu preciso, enfim, a gente vai organizar um dia, eu vou prometer para trazer esse estudo para vocês, que é bem interessante, mas é exatamente isso, a ciência, ela vai corroborar isso, né? E o próprio codificador disse, olha, a partir do momento em que a ciência falar, olha, mudou tudo, não é isso que o Espiritismo está trazendo, o Kardec fala, a gente não tem problema nenhum de mudar a opinião e continuar com a ciência. Então, isso é muito importante também, né? Bom ponto trazido aí. Além disso, na ciência também, para a gente ir para a próxima, mostra muito sobre a questão quando a gente fala de desenvolvimento dos órgãos, dos ciclos ali de 7 anos, né? Então, até 7 anos a criança vai estar de um jeito, depois 14 anos, depois 21 anos, até que praticamente cesse, que chega ali à idade adulta, e aí geralmente esse torpor passa e o espírito se mostra tal qual ele é, né? Então, a gente ainda vai abordar esse tema de hoje, e o Kardec, TT, para fechar essa questão 380, ele faz só um comentário aí. Vamos lá. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Ou seja, né, o sonho ele vem corroborar, ou seja, vem confirmar, vem dar veracidade a essa questão que os espíritos trazem, porque as crianças não sonham com aquilo que nós adultos sonhamos, sonham com coisas bobas, triviais, da rotina e do cotidiano delas, né? Não sonham esses sonhos que a gente tem. Então, mais um ponto aí só para corroborar com todo o raciocínio exposto. Vamos lá, TT, 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser,
pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Isso. Assim, essa é uma questão muito debatida, porque geralmente ela puxa outro, né? Assim, poxa, tem criança no mundo espiritual, a criança que desencarnou agora continua como criança no mundo espiritual. Isso vira e mexe aparece aí como dúvida ou como tema, né, sobre essas questões, até pelo fato de, por exemplo, na Umbanda, muitos, né, não seguem ali a doutrina espírita, o estudo, outros seguem, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas por exemplo, na Umbanda tem muito trabalho das crianças também, né? O pessoal fala assim como tem dos pretos velhos, enfim, e outras entidades que eles denominam ali. Então, isso muitas vezes causa até uma certa dúvida, um questionamento sobre, poxa, como é que é essa relação ali no mundo espiritual, se as crianças se conservam dessa forma ou não. Bom, então, em relação a essa questão específica, o Kardec ele quer saber se quando a criança desencarna, como é que ela se procede, se ela continua com vigor, se não, se ela, como é que fica ela. E eles se esclarecem que a partir do momento em que ela consegue se desvencilhar do seu invólucro corporal, ou seja, vamos recordar algo que a gente estudou lá atrás no Livro dos Espíritos. Quando nós reencarnamos, nós somos espíritos, temos o perispírito que vai modelar, dar forma, e tem todas aquelas outras propriedades. Esse perispírito ele vai colar no corpo, vamos dizer assim, vai ligar o perispírito célula a célula, e o processo de desencarne é o contrário. É quando esse perispírito ele começa a se afastar do corpo físico, começa a se descolar, vamos dizer assim, até que finalmente a gente fique ligado somente pelo aquele cordão fluídico, né, o que o pessoal chama aí de fio de prata, e ali acaba que quando corta, desprende, o corpo físico fica para trás e o espírito continua a sua vida. Então, a partir do momento que há de fato um desgaste ali, que acaba o fluido vital e que o espírito está completamente desligado do corpo físico e começa a ter uma consciência do seu estado no mundo espiritual, ele vai naturalmente recuperar o seu vigor e vai tomar a sua forma física normal, vamos dizer assim, a sua forma perispiritual, que a sua consciência idealiza e plastifica, né? Fugiu a palavra, ideoplasta, enfim. Mas ele coloca uma outra condição. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tem completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, a partir do momento que ainda há qualquer vínculo, seja de ligação mental, perispiritual, algo que prenda aquela criança ainda àquele corpo, seja qual for esse tipo de ligação, a criança não vai estar ali com completo vigor, não vai estar ali com a sua forma, vamos dizer assim, que a gente conheça, ou que ela queira se apresentar. E aí, sobre esse aspecto de conservar a criança como no mundo espiritual como criança ou como adulto e tudo mais, o livro que traz muitas questões e esclarece bastante sobre isso é o Entre a Terra e o Céu, que é do André Luiz também, porque lá eles vão conversar o seguinte, como que eu estou pegando aqui minha colinha só para não passar nenhuma informação equivocada. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, um diálogo entre o Hilário e a Blandina, que eram os dois instrutores ali do André Luiz, eles vão mostrar aqui o seguinte, que aqueles que desencarnam na infância, eles retornam ao mundo espiritual nem sempre como adultos. Por algum tempo, o espírito desencarnado ele pode viver o estágio ali da infância, vivendo ainda como se fosse uma criança normal, vamos dizer assim, igual a gente tem aqui no planeta Terra. Acontece que essa infância espiritual, eu vou colocar entre aspas, porque não é uma imaturidade do espírito, é um processo que ele está ali momentâneo de infância espiritual. Tem até o local onde são direcionadas essas pessoas, né? Lá no livro eles até colocam que tem um local que se chama Lar da Bênção, onde essas crianças que ainda se conservam dessa forma, que ainda não têm uma consciência do que está acontecendo,
ou que ainda acham ligadas a esses corpos, seja por ligações mentais, psíquicas ou perispirituais mesmo, eles vão ser para lá para serem tratados, para serem acolhidos como crianças, assim como também aquelas mães que vão passar por esse processo, elas vão estar lá para poder auxiliar isso também. Ou seja, tem um processo de colaboração mútua, mas a partir do momento em que isso se cessa, que o espírito toma consciência de que ele está no mundo espiritual, que se acha desligado do corpo e acaba aqueles vínculos, ele vai se apresentar como adulto, né, vamos dizer assim, como aquilo que a gente conhece aqui na fase terra, até porque a gente está falando que naquela desencarnação específica, ele desencarnou como criança, mas quantas reencarnações ele desencarnou como adulto, ou como idoso, ou enfim, tem diversas possibilidades. Então, eles só se conservam como criança de acordo com até esse torpor da última reencarnação durar. A partir do momento em que se dissipa e que acaba todo o vínculo com o corpo, acaba aí também essa condição e essa aparição em formato de criança, né? Ivan ou Celinha? Acho que ele não ouviu. Ou então clicou errado, né? Então, Pode ter esbarrado. isso. Ivan, você quer perguntar? Bom, qualquer coisa depois a gente abre para ele aí de novo. Vamos lá, TT. 382. Isso. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Bom, então, como Kardec chegou à conclusão, com os espíritos esclarecendo a esse sentido, que enquanto o bebê, a criança, ainda não consegue usar de toda a sua inteligência, se isso causaria algum sofrimento. Porque imagina só, a gente poder saber fazer tudo e não conseguir fazer nada. Por exemplo, eu era um ótimo chefe de cozinha, e aí eu quero fazer alguma coisa que eu não consigo fazer ali na cozinha. Eu fico limitado, ou seja, eu sei como fazer, eu sei tudo isso, mas eu não posso, porque eu ainda sou um bebê. Ele não tem essa consciência, por isso que eles respondem, olha, o espírito ele não está sofrendo isso, porque senão seria um sofrimento muito grande, falar assim, poxa, eu sei me virar sozinho, eu estou aqui sem poder fazer nada, eu não consigo nem falar, eu sei pensar, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo nem me expressar ainda, porque o meu corpo físico não me permite isso. Então, imagina um sofrimento que é para a gente querer falar, mas não pode falar, não consegue falar. Querer, às vezes, cozinhar uma coisa ali para a gente comer e não conseguir, não ter nada disso, só ter lá o leite da mãe para se alimentar. Isso causaria um sofrimento para os espíritos. E a gente está falando de coisa terra a terra, imagina das coisas que de fato importam. Então, o Kardec ele se preocupa até isso, né? É impressionante a capacidade de Kardec, que eu nunca pensaria um negócio desse. Mas ele questiona os espíritos, olha, como o espírito tem a capacidade, mas o corpo não corresponde, isso então o espírito não está sofrendo enquanto ele ainda está como bebê? E aí os espíritos esclarecem, olha, claro que não, porque há uma providência divina, há ali nas leis divinas algo que sempre vai ser o melhor para o espírito, que vai prover tudo isso. Então é um período de repouso, ou seja, o espírito ele não tem consciência até mesmo das coisas que ele sabe, ele está simplesmente ali para ser cuidado, ele foi confiado naqueles pais, naquelas mães, e aí não digo necessariamente pai e mãe sanguíneos, né, mas aqueles que vão desempenhar o papel ou de pai ou de mãe, sobre aquela responsabilidade. Então, é por isso que os espíritos não têm nenhum sofrimento ali nesse processo. Vamos lá, TT, 383. 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem ao adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educar. Essa pergunta aqui ela é importantíssima
e a própria evangelização da criança poderia ser pautada somente nessa questão, né? Assim, ele embasaria toda essa importância sobre a importância da educação do espírito. Então, vamos lá, o Kardec ele quer saber o seguinte: por que uma criança precisa passar pelo processo da infância? Por que já não chega direto com 21 anos, por exemplo, que já vai ter o seu corpo desenvolvido, a sua inteligência apta a se manifestar através daquele corpo, e aí já passar pelas provas, pelas expiações, porque quando a gente reencarna, a gente viu lá na questão 132, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, aí os espíritos respondem, olha, para um é expiação, para outros é missão. Então, quando a gente reencarna, eu hoje falei isso com a TT no Evangelho, a gente tem como se fosse doses, assim. Então, o Pedro vai reencarnar. Ele vai ter que passar um pouquinho ali por algumas expiações para resolver algumas pendências. Ele vai ter que passar por algumas provas para ver como é que está a capacidade dele nesse aspecto. E vai ter que passar também por uma missão, mas não é uma missão angelical ou uma missão no sentido missionário do termo. É uma missão no sentido de programação espiritual. Há um objetivo de cada um de nós estarmos reencarnados. Ou seja, a gente tem mais ou menos ali um programa a cumprir, algo que foi acordado ou que foi planejado pelos nossos guias para que a gente cumpra ou que faça o melhor que puder ali naquele aspecto. Então, cada um de nós temos esses aspectos a serem trabalhados. Dito isso, por que a gente precisa, então, passar pela infância? E aí eles vão responder que é com o objetivo de se aperfeiçoar durante esse período, porque é justamente no período da infância que o espírito está mais apto a receber as intuições, a educação que os pais ou os responsáveis pela criação daquele espírito vai ter. E isso é fantástico, porque a gente pode ser um espírito completamente endividado, atrasado, mas que com o esquecimento, com aquele torpor que a gente estava conversando, a nossa consciência, vamos dizer assim, a nossa memória da atual encarnação, ela fica ali zerada, vamos dizer assim, os pais ou as pessoas que criam, as avós, seja ele qual for, têm a capacidade de plantar ali várias sementinhas. E aí, o que a gente tem semeado na cabeça dos nossos filhos? Porque lá no item, se não me engano, é o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, ou os Espíritos, não me recordo agora, sobre o papel e o dever que os pais têm na educação dos filhos. E quando a gente fala de educação, eu não estou falando de pagar a melhor faculdade, de pagar a melhor escola, de mandar para um intercâmbio. Não, Kardec não está falando de nada disso. O que Kardec fala é: os pais têm o dever de educar os filhos para se tornarem homens de bem. Ou seja, para incutir nessas crianças aqueles valores morais como a paciência, o amor, a bondade, a indulgência. Então, é papel dos pais colocar as crianças nesse aspecto para que elas possam, de fato, assimilar aquilo ali e fazer a transformação moral que elas precisam. Então, os pais, eles terão, sim, que prestar contas quando retornarem ao mundo espiritual sobre a criação dos seus filhos, sobre o que fez, para poder aproximar essas crianças de Deus. Então, aí é um aspecto importantíssimo e a gente precisa ter essa consciência sobre educar as pessoas ao nosso redor, ou se não a nós mesmos, sobre a importância de levar as crianças para a evangelização. Porque lá na evangelização infantil, nós temos ali a partir de 3 anos de idade, lá no Fé e Caridade, algumas casas têm até menos, outras começam um pouco mais tarde, mas tem a evangelização, é o aspecto mais importante da casa espírita. Por quê? Porque ali a gente vai estar formando justamente o processo de desenvolvimento desse espírito. Então, vai estar ali com umas pessoas que sabem lidar com crianças, vai estar com outras crianças, mas já vai estar aprendendo sobre o evangelho, sobre o que é educação, sobre como se portar, sobre todos esses valores, né? Heloísa. Eu estava aqui pensando, quando se falou da criança, do desencarne dessa criança, né? As mães até auxiliam nesse processo, mas o que acontece com a criança quando as mães se revoltam e as pessoas não aceitam esse desencarne? Como que fica essa situação da criança? Elas são
meio que isoladas até que essa mãe tenha condição de poder aceitar esse desencarne? Você diz quando a mãe não aceita o desencarne de um filho? Como que fica a situação desse filho no mundo espiritual, Ah, sim. Ok. entendeu? Sim, sim. Eu vou responder de uma forma generalista, até porque a gente não consegue entrar em cada caso, e eu nem sei o que acontece em cada caso, tá, Heloísa? Uhum, Mas eu certo. vou me utilizar de uma fala do Divaldo Franco, que uma vez eu escutei e que tocou muito fundo a mim. E ele diz o seguinte, aquele jeito baiano, engraçado dele de conversar, ele falou assim, olha, se eu fosse, quando eu desencarnar, e forem fazer o meu velório, se ninguém chorar, eu vou estar lá no mundo espiritual pensando assim, eu não prestei mesmo não, porque ninguém está chorando de saudade de mim, eu não vali nada naquela encarnação, perdi, daquele jeito brincando dele, falando assim, olha, o choro, ele faz parte, ele é natural. E aí ele estava respondendo a pergunta de uma mãe seguinte, olha, até hoje eu choro pela morte do meu filho, não consigo aceitar, embora eu tenha um conhecimento da doutrina espírita, eu ainda não consigo entender por que comigo, não consigo superar isso. Então, o Divaldo, nessa resposta, ele esclarece o seguinte, olha, o choro de uma saudade, de às vezes de uma lembrança que você está fazendo uma comida ali que seu filho adorava, e aí mesmo enquanto criança, tá? Pode ser enquanto adulto, quanto velho de idade, ou com mesmo ali com 3, 4 anos, ou então, assim, meses de vida, né? Porque ali as mães perdem seus filhos, assim, com qualquer idade. Então, quando, por algum motivo, aquilo vier à mente e te trouxer algum sentido, assim, de saudade, e for aquele cheiro, assim, aquele choro gostoso, no seguinte sentido, poxa, que saudade boa, queria ter meu filho aqui, queria compartilhar esse momento, isso é um choro saudável, é um choro tranquilo, é um choro que não prejudica nem a mãe, nem o espírito que desencarnou. Agora, por outro lado, quando esse choro é um choro de revolta, poxa, mas por que comigo? Poxa, essa criança faleceu com 3 meses, não pode viver nada. Poxa, eu perdi meu filho com 80 anos de idade. Como que uma mãe com 90 anos, 100 anos de idade passa por uma situação dessa? Então, assim, quando é um choro de revolta contra Deus, ou como de martírio, poxa, por que comigo? Por que dessa forma? Por que assim ou por que agora? Aí é um choro que deve ser evitado. É um choro que não traz benefícios, né? E aí, sobre isolar esse espírito ou não, vai depender muito da capacidade e da condição espiritual de cada um e do que os guias vão julgar oportuno naquele momento. Alguns sabem que a mãe está sofrendo e ficam tristes com aquilo e às vezes até querem orientar e chegar ali perto e falar assim, olha, muda, continua a vida, segue em frente, supera e tudo mais. Outros que não fazem nem noção ainda que desencarnaram, então não percebem aquilo, mas o fato é que esse choro de revolta ele é sempre prejudicial. Então, que esse choro de revolta seja modificado num trabalho no bem, numa visita ao hospital, ao asilo e tudo mais, para que se evite isso e não cause nenhum transtorno, porque quando uma mãe, mesmo que o racional compreenda, mas o coração ainda não aceite tão bem, é necessário o trabalho no bem para que aquilo passe logo, sabe? Quanto antes passar, melhor. Então, assim, deu saudade, chorei, foi aquele choro gostoso, de às vezes de aniversário, essas datas que a gente sabe que tem, tudo bem, não tem problema, sabe? Faz uma oração, mas o importante é que a gente sempre mude o aspecto negativo, seja ele de revolta, de inconformação, para oração, para um trabalho no bem, para poder ficar bom para todo mundo, sabe? Não sei se era essa a sua dúvida, se consegui esclarecer ou não. Tá, obrigada. Mais alguma consideração sobre esses pontos, pessoal? Vamos lá então, TT, 384. Vamos para o choro, olha só. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis?
Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então é isso, né? Assim, o choro, ele já, como se fosse através do nosso instinto, já desperta uma empatia, né? Então, às vezes, até mesmo quando a gente está em algum local, sobretudo aqui no Brasil, né? Que, querendo ou não, a gente é mais acolhedor, é um povo mais, assim, invasivo e prestativo, vamos dizer assim. Se a gente está num local, de repente vê aquela pessoa chorando ali, a gente já olha assim, poxa, o que será que está acontecendo? Será que está precisando de alguma coisa? Será que eu falo alguma coisa? Não falo? Já é algo que sensibiliza a gente, né? Então, quando a gente olha uma criança que é indefesa, imatura, precisa ali de cuidados, né? E se a gente analisar, nós, enquanto mamíferos, somos os últimos animais, somos os animais que precisam mais tempo de cuidado ali da mãe para com o filho, né? Porque às vezes você vê lá um cachorro, um cavalo já nasce, daqui a pouco está trotando, correndo, e daqui a pouco já está separando dos pais e tchau, tchau. O ser humano não, ele precisa de um cuidado longo. Então, a mãe, através do choro, e o pai, né, eles se sentem ali tocados intimamente para que possam cuidar e despertar justamente aquela criança. Porque isso é bonito, né, a gente observar na sabedoria divina. Isso. Essa questão aqui agora é maior, TT. Vamos ver o que dá para a gente falar aí sobre ela. Ok. 385. O que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Bom, então, agora ele vai entrar nessa parte da adolescência, né? Que alguns pais a gente costuma chamar de aborrecência, essas coisas assim, porque a gente sabe que é um período conturbado. E aí, naturalmente, os espíritos vão dar aqui um textão para a gente estudar aqui. Então, TT, vamos fazer o seguinte: a gente vai lendo aí parágrafo a parágrafo da resposta, por exemplo, a gente lê isso aqui e a gente comenta, e depois a gente vai fazendo, porque Ok. eu não tenho esse poder de síntese aí dos espíritos, não. Vamos lá. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar. Bom, então aqui ele já deu o tom da conversa. Eu vou comentar só esse parágrafo, Tiago, e te passo aí a palavra. Então, o Kardec ele quer saber agora sobre a infância, né? Sobre a adolescência, porque às vezes a gente olha assim, poxa, em 2, 3 anos, aquele adolescente ele muda completamente, vamos dizer assim, né? Só que aí o que os espíritos respondem que é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe quem que é aquela criança. Às vezes a gente olha aquela criança loirinha, fofinha, bochechuda, com os olhos verdes, linda, maravilhosa. Mas às vezes pode ter sido o nosso assassino da outra encarnação. A gente não sabe. E aí tem um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, que eu ainda não li, mas que é do Hermínio Miranda, e com certeza é um bom livro, então não sei o que fala, só estou trazendo o título, porque às vezes a gente esquece, né? A gente não sabe quem são aquelas crianças. Podem ser muito mais do que a gente imagina que são, como também podem ser espíritos que vão precisar de um cuidado muito grande nosso para que eles tenham uma encarnação vitoriosa. Então, o fato é que a inocência das crianças, aquele torpor, esse processo, ainda a gente não sabe quem são essas crianças. E graças a Deus que não sabe. Imagina só se a gente está recebendo ali algum algoz da nossa outra encarnação. Será que a gente teria capacidade de já amar, amamentar, passar noites em claras, fornecer tudo que está ao nosso alcance, sabendo que foi o nosso algoz de outra encarnação? Ou que nós fomos os algozes desse espírito, e aí sim agora a gente vai ter que se desvelar para poder fazer tudo que puder de melhor a ele? Então isso, a gente tem esse véu do esquecimento, né, para a gente poder ter esse afeto desperto pela inocência das crianças,
como aí depois a gente vai conhecer melhor quem é quem na fase aí da adolescência. Tiago. Pedro, boa noite, pessoal. Só vou dar uma pergunta básica e uma outra. Qual é essa pergunta do Livro dos Espíritos mesmo? 385. Beleza. É uma outra coisa. Eu estava aqui segurando essa dúvida, mas eu resolvi falar. É, Quando um espírito ele reencarna e esse véu do esquecimento, como ele acaba lembrando do que aconteceu, como que isso geralmente funciona assim? Porque, pô, eu não, depende de espírito para espírito, mas se ele lembra do momento que ele convive de tudo, assim, como que ele vai ficar? Porque assim, você tem que ter um culhão muito grande, porque como qualquer pessoa que está à sua volta e a pessoa reconhecer que foi de outra vida, a tentação de cair, vou dizer assim, nas sombras é muito forte, que você vai poder ter um ódio da pessoa muito forte. Então, como que você meio que trabalha isso? Porque como a gente vê crianças, no caso, antes dos 7 anos, que nascem assim, até que você comentou que com uma inteligência muito alta, já tocando piano com 4 anos, e já falando coisas do passado. Mas e depois de 7 anos, se isso continuar? Como que fica? Como que ela vai lidar com essa situação? Quando a própria pessoa, sem ser por estímulos, como, por exemplo, uma regressão de memória, que aí tem as técnicas que, quando podem ser sérias, pode, de fato, fazer com que o espírito se lembre de coisas passadas, ou seja, quando não tem esses estímulos e aquilo se dá naturalmente, há um motivo daquilo que se dá, ou seja, você está convivendo ali com o seu pai, mas você se lembra que esse seu pai foi seu irmão numa outra encarnação, por exemplo. Por que que isso pode se dar? Pode se dar ou por uma prova que você precisa passar, por exemplo, olha, como é que está a sua capacidade de amar o seu pai, que naquela outra encarnação que vocês tiveram juntos, você o deixou na mão. Ou pode ser uma expiação, dependendo do quadro que se apresente aí também. Então, é algum desses dois motivos, sabe? Quando não há um estímulo, quando não há uma interferência nossa, ou seja, quando é algo arquitetado dos guias espirituais com o próprio planejamento reencarnatório, é porque vai se enquadrar em algum desses dois casos. Então, se isso acontece, a gente tem que pedir força e coragem, porque seja ele prova ou expiação, a gente precisa passar. Então, a gente não pode se apegar somente aos fatos de, poxa, eu vou pensar quem era, vou ficar me recordando se aquilo me traz uma questão negativa. Não. Eu sei daquele passado, eu sei que a gente teve, às vezes, algum conflito, algo que não foi bom para nenhum dos dois, mas o que passou, passou. Eu já sei dessa informação, o que eu posso fazer agora de diferente, então? O que eu posso fazer para poder vencer e ele vencer também? Então, essa informação, ela não pode ser um fardo, mas sim uma responsabilidade do conhecimento, que te implica a tomar melhores decisões agora no presente, porque você já sabe o que você ou a pessoa fez de errado ou de certo, e aí agora você tem a responsabilidade de fazer diferente ou fazer melhor, né? Tranquilo, entendi. Obrigado. Mais um pouco, Pedro? Isso, vamos lá. Esse segundo aí, né? Isso. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, é por isso que Jesus disse, né, assim, que o reino do céu era das crianças, ou seja, estava se referindo a essa inocência. Vocês percebam, então, que esse processo de inocência é para justamente despertar nos pais um processo de afeto, de amorosidade, de dedicação àquelas crianças, porque senão, se elas já vêm mostrando, igual aqui no caso, né, que eram pessoas más, que foram espíritos que falharam em outras reencarnações, que pai que vai se desvelar em amar, em cuidar e tudo mais? Então, para não impor
uma excessiva severidade a essas crianças, né? Então, essa parte da inocência das crianças, que às vezes a gente olha, e por mais que a gente fale assim, já perceba, e isso é um ponto que também tem no Evangelho muito importante, que os pais eles têm a responsabilidade de acompanhar os seus filhos para já identificar esses maus pendores que elas possam apresentar e já começar a corrigir, já começar, enquanto ainda são crianças, a educarem elas nesse processo. Então, perceba que, por mais que às vezes, enquanto criança, possa aparecer um aspecto ou outro negativo, todas elas passam ali por essa inocência para que elas possam justamente ter essa educação, e aí sim, quando vai chegando a adolescência, que vão se mostrando como eles são de fato, né? Aqui, entendeu? Isso, marca aí. Alguém levantou a mão, Celinha. Interessante que ele fala, né, que quando elas cometem más ações, elas são aceitas também, porque tem a capa da inconsciência. Ah, ele não sabe, né? Inconsciência, ele não tem consciência do que está fazendo. Mas a hora que ele fala, essa inocência não é superioridade moral, é a imagem do que deveriam ser e não são. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, elas vão responder se tem a oportunidade de ter essa imagem da inocência e não aproveitam, né? Exatamente. Se os pais, né, a pessoa que cria, oferece tudo a ela para ela vencer e ela fracassa, os pais não serão punidos. Quem serão cobrados é a própria pessoa. Se os pais não fornecem aquilo que é de responsabilidade dos pais, mas a criança vence mesmo assim, quem colhe os méritos é a criança. E quem vamos dizer assim, responsabilizado no mundo espiritual são os pais. Então, é individual, né, vamos dizer assim. Vamos lá, TT. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Ou seja, né, só para esclarecer esse finalzinho aí, porque o restante do texto está bem claro, é que as crianças, elas já conservavam consigo todos os matizes, ou seja, todos os aspectos, todas as nuances, por exemplo, os matizes quer dizer isso, né? A gente tem uma cor, por exemplo, um azul. Todos os tipos de azuis que podem ter são os matizes, ou seja, se a criança já tem um bom pendor, todas aquelas variedades de manifestação do bem que possam aparecer na adolescência já estavam conservados ali na criança e agora estão aparecendo. Assim como se a criança já tinha esse pendor do mal, já tinha alguns aspectos ali, agora na adolescência, depois dos cuidados de pai de 15, 20 anos, podem começar a surgir todos esses tipos de aparência que saltam à realidade, né? Vamos continuar, TT, para a gente ler tudo. Como vês, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, e inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é,
passando pelo tames da infância, nesta se vêem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignoreis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ótimo, excelente. Assim, eu acho que é muito válido a gente ler na íntegra, mesmo quando são questões maiores, porque está tudo bem mastigado, né? Mas quando a gente olha essa resposta sobre a infinidade dos mundos, dos hábitos e tudo mais, a única coisa que me veio à mente é sobre a solidariedade, né? Porque aqui a gente tem 3 aspectos. Primeiro, precisamos ser solidários conosco mesmo, ou seja, saber a compreensão que cada um de nós, aceitar o nosso passado sem culpa, sem remorso, sem angústia, e desenhar o nosso futuro. Segundo ponto, é ser solidário com o próximo, né? Não existe, assim, a evolução sozinho. O Pedro vai se tornar espírito puro e azar da TT, da Celinha, dos meus pais, deixa cada um para trás. Não, não é assim. A evolução, um precisa do outro para a gente conseguir evoluir junto. Se um fica para trás, a gente dá a mão e dá a mão para um que já está na nossa frente, dá a mão para o outro que está abaixo de nós, para que a gente, nesse elo, nessa união, a gente consiga isso, juntos crescermos, né? E aqui ele traz o terceiro aspecto, que é a solidariedade dos mundos. Então, a gente vê ali, através da informação que a gente tem dos espíritos que vieram de Capela, sobre a solidariedade entre mundos, para que, se falhou em um mundo, vem para o outro, como um processo pedagógico de aprendizado e crescimento. Quando nós formos para o mundo de regeneração, possivelmente será a primeira vez que nós iremos para um mundo de regeneração. Então, o que é viver no mundo de regeneração? Pode ser que a gente ainda não saiba, ou seja, a gente vai estar tendo essa primeira experiência, esse primeiro contato, ou seja, a nossa infância no mundo de regeneração, e depois, para os outros mundos, para outros planetas, a gente não sabe, ou seja, a gente tem que ser sempre solidário. Então, a solidariedade, ela perpassa aí nessa resposta por esses 3 aspectos, né? A solidariedade conosco, com o próximo e dos mundos também. Então, Celinha, a gente passou aí alguns minutinhos, mas conseguimos finalizar sobre esse tópico, e aí no próximo estudo a gente começa a simpatia e antipatia terrenas. A gente vê quanta coisa, né? Olha que bacana. As crianças, a infância é necessária até para essa adaptação.